A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com a lição Conectar Mais Jovens, da editora Betel. Hoje nós vamos tratar da lição de número 7. Esta lição traz o tema Cuidando do Espírito que nos conecta. O versículo do dia se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, o capítulo de número 5, os versículos de número 16 e 17, que nos dizem desta maneira: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Tá bom? A verdade aplicada nos ensina assim: cuidar do relacionamento com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é reconhecer a natureza espiritual do ser humano. O segundo objetivo, ressaltar a importância de nutrirmos a nossa vida espiritual. E o terceiro, saber como crescer espiritualmente. Tá bem? Então, nós vamos falar agora sobre o que nos conecta. Posso fazer uma interrogação desta frase? Posso falar. Posso fazer outra? O que nos conecta com quem? Com Deus e com o próximo. Posso fazer outro questionamento? O que é conectar? É nos ligar, é nos unir. É uma palavra muito conhecida pelos jovens, pelos juvenis, pelos adolescentes, até por muitas crianças. Conectar. É um linguajar também para, as coisas tecnológicas, computador, conectar com a rede, conectar a um grupo, conectar a uma página, conectar. Antigamente nós usávamos muitos conectores, né? Mas eram conectores para ligações elétricas, conectores para ligações telefônicas, quando havia o telefone ainda com fio, telefone chamado telefone fixo, né? Conectar uma ligação, conectar, quem trabalhou nessas empresas, né, cabistas e o pessoal que trabalhava nos armários das redes telefônicas, sabe o que é conectar. Tá? Hoje a conexão ela é feita sem fio, a conexão ela é feita sem peças praticamente, ela é conectada. Tá? E nós vamos falar sobre isso. O que é, né, que nos conecta? Vamos ver algumas coisas aqui. Eu gostaria de alguns termos. Me chamou a atenção agora, em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz: para que não façais o que quereis. Então, quer dizer que nós precisamos nutrir ou andar em espírito para não fazer o que a gente quer. E com a tal da liberdade, né, que se prega hoje, o que mais se quer é fazer o que se quer. Não quer obedecer aos pais, não quer obedecer aos professores, não quer obedecer aos patrões, não quer obedecer à esposa. Tá? Vou parar aqui. Pronto. Não quer obedecer à esposa. Tem muito marido que acha que é só o contrário. Não. Tem que obedecer à esposa. Não quer, simplesmente não quer. Então, andar em espírito não nos permite colaborar com a concupiscência da carne. Por quê? Nós, nesta batalha entre um e outro, se o espírito vence, nós não fazemos o que queremos. A não ser que o que queremos é fazer o certo. Vamos lembrar de Romanos capítulo 7. Né? Paulo diz: o bem que eu quero não consigo fazer, o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Miserável homem que sou. E começa Romanos capítulo 8 de uma maneira lindíssima. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas que andam segundo o Espírito. Então, veja, nós vamos falar sobre isto, né? A importância também de nutrir. Na aula passada nós falamos sobre o corpo, a saúde, em uma das aulas, não me lembro qual. Mas agora nós vamos aprender que precisamos nutrir também o espírito, o nosso espírito. Tá? Não só a carne, mas nutrir o espírito. E é o objetivo de número 2. Por quê? Com a nutrição correta, todo corpo vivo, seja humano, flora, fauna, o que quer que seja, se é um corpo, se tem vida, para crescer ele precisa de uma nutrição correta. Tá? Alguns chamam de balanceado. Só que aqui nós estamos falando de nutrir o espírito. Aí não tem nada a ver com nutricionista, com academia, com roupítia, não. Aqui nutrir o espírito é alimentar o espírito com as coisas de Deus. Palavra, jejum, veja, nutrir, vamos dizer assim, nutrir tendo fome, é uma forma. Ora, nós vemos o quanto o cristão ele é fortalecido quando ele sabe o que é jejuar, quando ele sabe o que é. Quando ele não sabe, ele sai fazendo de qualquer maneira. Então aqui nós vamos falar sobre o que nos conecta. Aqui eu coloquei com Deus e com o próximo. Tá? A visão prioritária, a prioridade é nos conectar com Deus. Ora, se amamos a Deus, não tem como não amar o próximo. Como disse João, se dissermos que amamos a Deus e odiamos o nosso irmão, o que nós somos? Mentirosos. Se eu não amo o meu irmão que eu vejo, não posso amar a Deus que não vejo. Tá bem? Vou me lembrar da palavra conexão como ligação, união, tanto com Deus quanto com o meu próximo. Tá bem? Quando nós falamos da verdade aplicada, nós lemos que cuidar do relacionamento com o Espírito Santo é essencial para a vida cristã. Veja, o homem, nós vimos na lição dos adultos, da editora Betel, que o homem não foi criado para viver só. O homem foi criado para relacionar-se. Tá bem? Deixa eu ver se eu não consigo enxergar daqui lá. Né? Para estar junto, para conviver junto, para estar em ajuntamento. Tá? Quando nós vamos ver a palavra igreja, é chamados, unidos. Quando as santas convocações do Antigo Testamento, congregação, assembleia, é ajuntamento, é estar juntos, tá bem? Se bem que ali está com sentido, aqui nós estamos usando outro. Então, o que é relacionamento com o Espírito Santo? É a maneira como tratamos o Espírito Santo. É a maneira como convivemos com o Espírito Santo. Veja, que é essencial, é vital, é basilar para a vida cristã. Para que uma vida cristã seja verdadeiramente, plenamente vivida, eu preciso tratar ou cuidar da minha maneira de tratar com o Espírito Santo e também eu tenho que conviver bem com o Espírito Santo. Ora, se estas duas atitudes não existirem, não há relacionamento. Veja, o oposto de tratar bem é tratar o quê? E agora, é mal com L ou mal com U? Tá bem? Então vai ser conviver mal e tratar também mal. Ora, e nós sabemos que não há relacionamento, né? Mal com L, acho que é de maligno, né? Mal com U é de enfermidade. Alguma coisa assim. Se eu estiver errado, coloca na caderneta, como diziam meus pais antigamente. Coloca na conta se eu tenho alguma coisa, como disse Paulo, se eu tenho algum crédito, põe aí na conta. Então veja, a maneira com que eu trato o Espírito Santo, tá? A forma de tratamento aqui
não é só como eu falo, tá? Mas como e o conviver aqui também não é só viver. Qual é a minha visão completa da relevância, da importância do Espírito Santo na minha vida? Ora, quando eu chego a um consenso, a um conceito correto, logicamente que o meu tratamento, aqui tratamento não é só interjeição, forma de falar, mas de todas as maneiras como eu vou nutrir, vamos lembrar aqui, como vai ser esta maneira, este relacionamento, ele é ditado da maneira que eu trato e como eu convivo com o Espírito Santo. Ora, eu disse que se tudo isto aqui for mal, não há, né, for espaço mal, não há relacionamento. Porque o relacionamento é inexistente. E se há algum tipo de contato, em breve tempo ele vai se desfazer. Ora, porque não tem quem gosta de ser maltratado. E ninguém gosta de uma convivência ruim com outra pessoa. Imagina você viver no mesmo lugar, de uma forma, convivendo mal com esta pessoa. Sendo tratado mal, podemos falar de relacionamento. Nós chamamos isto de relacionamento abusivo. É um S. De novo a tendinite. Desculpa, tá? Às vezes é semanas que dói. Os nervos inflamam e fica difícil de escrever. Então, nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com o Espírito Santo. O que é isto? A maneira como eu trato, a maneira como eu convivo com o Espírito Santo. Veja, e se eu não gosto de ser maltratado, também não devo fazer isto com outros. Ora, e aqui nós estamos falando da verdade aplicada. Já na introdução da lição, diz assim: cuidar do nosso espírito, veja, não só do corpo agora, esquece. Paulo disse que é de pouco proveito, não disse que não é de nenhum. E eu também não estou falando que eu sou contra isso. Eu faço as minhas dietas, eu preciso fazer as minhas dietas. Mas isto é essencial? É secundário? Pode ser. Pode ser. Mas o que é primordial? Cuidar do nosso espírito. Por quê? É um princípio. O que é um princípio bíblico? Um princípio é o que fundamenta ou que pode ser embasado. Tá? Quer dizer que cuidar do meu espírito é um fundamento bíblico que aponta para a responsabilidade de andarmos. Veja, vamos ligar andar com conviver. Tá? Não é o simples fato de nós trocarmos passos, andar. Não, é a convivência. Esta convivência tem que ser na dependência do Espírito Santo. Para que eu consiga conviver nesta dependência, exaltando aqui é uma responsabilidade, eu preciso partir de um princípio que é fundamental. Qual é este princípio? Cuidar do meu espírito. Por quê? Veja, porque aqui no ponto, ponto-chave, me diz que nós nos relacionamos, de novo, a maneira como tratamos ou convivemos bem, com o Espírito Santo por intermédio do nosso espírito. Ora, imagina se o meu espírito estiver enfermo, estiver fraco, combalido. O que é que vai acontecer com este relacionamento? Simplesmente não vai existir. Não havendo este relacionamento, o que vai acontecer? Nós não teremos a comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito. Como assim?
porque o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Veja, aí está a ideia de comunicação. Quer ver? Vamos ver se dá para usar como exemplo. Outra comunicação. O Espírito, ele interpreta as minhas orações com gemidos inexprimíveis. Veja, a partir do momento em que eu não consigo me expressar, o Espírito Santo interpreta as minhas orações e leva ao Pai. Outra forma de comunicar. Eu me comunico em espírito. Lembra dos dons? Tá? Agora aqui os tradicionais e os reformados ficam meio chateados. Eu vou falar em espírito com Deus. Tá? Eu vou falar em línguas estranhas. Eu me comunico com Deus. Veja que eu não entendo. Paulo diz que quem entende é Deus. Porém, quem é edificado sou eu. Então, quando eu falo de relacionamento, eu vou muito além do simples fato de falar que o Espírito Santo habita em mim. Eu vou para áreas que muitas vezes eu não penso. Veja, nós falamos em comunicação, em relacionamento, em vários níveis, em várias formas. Mas nós nos relacionamos com o Espírito Santo por intermédio do nosso espírito. Então, o nosso espírito precisa estar nutrido, cuidado. Porque é um mandamento, é um princípio bíblico que aponta para a responsabilidade de andarmos, de convivermos na dependência do Espírito Santo. Na dependência do Espírito Santo. Então, estamos entendendo? Então, veja, se eu não cuidar do Espírito, do meu Espírito, este relacionamento, ele vai se tornar fraco. Ele vai se tornar frágil. Aí nós vamos para o ponto de número 1. Nós falamos da introdução, alguma coisa do ponto-chave. E o ponto de número 1, ele diz assim: a natureza espiritual do ser humano. Tá? A natureza espiritual do ser humano. Então, nós temos a natureza humana, e esta natureza humana, ela é uma natureza que representa também o nosso lado espiritual. Se ela estiver corrompida, a natureza corrompida gera o quê? Um pecador. A natureza restaurada, ela gera o quê? Um pecador regenerado. Veja que o pecador só naquele dia, o pecado só naquele dia da ressurreição ou do arrebatamento, da transformação, como está no capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 13, alguma coisa neste sentido. Então, esta natureza espiritual é um aspecto importante, pois nos distingue. Quer dizer, veja, o que é distinguir? É perceber a diferença entre uma coisa e outra. Então, nos torna diferente, nos separa, nos distingue, nos diferencia de quem? Nos diferencia como seres criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, por quê? Existiram outras criações? Óbvio. Tá? De Gênesis 1, nós vamos ver toda a criação. São 6 dias e no 7º o Senhor descansa. Não vai para a rede, não vai para a cama, ele não vai para... Essa palavra descansar quer dizer que ele terminou, ele cessou a sua obra de criação. E como dizia o saudoso irmão João, lá de Santo André, da cidade de São Jorge, ele dizia: filho criado, trabalho dobrado. Então, falar que Deus descansou depois que ele criou o homem, ora, é ser injusto. Então, essa natureza espiritual que nós temos, que nos distingue, que nos torna
quando Deus nos criou, criou sua imagem e semelhança, lógico que aqui o pecado corrompeu, dos demais seres criados. Tá bem? Então, quando olham para nós, quando se olha para o ser humano, você consegue destacá-lo. Você consegue perceber a diferença entre o homem, uma coisa, vamos chamar aqui de homem, e outra, que a gente põe o resto da criação. Por quê? No ponto de número 1 está assim: o conceito de espírito, nefesh. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, você tem pneuma. Então, o espírito humano, que é a parte imaterial, corpo, alma e espírito. Qual é a parte material? Alma e espírito. Qual é a parte material? O corpo. A parte material do ser humano ligada à consciência. O que é a consciência? Quando nós temos bom senso ou julgamos com discernimento. Veja que há um ditado que diz assim: os homens pensam, julgam com discernimento, só os animais reagem. Que animal é este? Os outros da criação, todos criados por Deus. Mas o animal age por instinto. O ser humano não. O ser humano que usa, né, aqui o espírito, que tem esta parte, que é a parte material, ligada à consciência. A adoração, todos adoram, todo ser que respira louva, mas adorar é somente o homem que consegue. E também a comunhão com Deus. Então, esta comunhão foi o que eu acabei de citar. Testifica com o meu espírito que somos filhos. Há uma comunhão maior do que esta, do que ser filho. Veja, tinha os sobrinhos do meu pai, os irmãos do meu pai, os pais do meu pai, os cunhados do meu pai. Não tinha cunhado. Tinha cunhada. Porque minhas 3 tias, elas se dedicaram a Deus. Todas estão vivas e todas dedicam sua vida a Deus. Então tinha as cunhadas por parte dos irmãos dele. E tinha os cunhados também por lado da minha mãe. Aí sim. Mas qual destes relacionamentos equivale à comunhão de um filho com o seu pai? Quando se é um pai de verdade, lógico, que filhos todos gostariam de ser, mas nem todos têm o dom de ser pai, infelizmente. Então veja que esta comunhão é a maior de todas as comunhões. É o fato de estarmos ligados a Deus pela adoção, no sacrifício de seu filho, nos regenerando e sendo adotados pelo Espírito Santo de Deus. Então somos filhos adotivos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Então nós temos consciência, o espírito humano é a parte material do ser humano, ligada à consciência. Tá? Então veja, o bom senso, o julgar, o respirar para responder, para agir, não reagir, também. E bom senso, já falei, adoração e comunhão. Isto tudo nos mostra que, através do conceito de espírito, né, eu já falei dos termos aqui no Novo Testamento, é por isso que você tem pneumatologia,
pneumática, tudo isto está envolvido com ar. No seu carro você tem pneu, mas ele passa a ser pneu quando ele está cheio de ar, que é pneuma. Pneuma. Então, ar. No grego, nós já falamos isso no Antigo Testamento, é nefesh. Tá bem? E isto torna o quê? As características do espírito humano um fato. O que é um fato? Fato é uma realidade, é uma coisa cuja realidade pode ser comprovada ou verdade. Nós sempre citamos, né? Contra fatos não há argumento. Aqui é martelo batido, não tem o que dizer contra, não tem como desfazer, desmanchar, não tem como dizer. Então, o fato de podermos orar em espírito e em verdade significa que a adoração no espírito, qual é o fato? É este aqui. Independe da situação ou lugar. Então, o fato de podermos orar e adorar em espírito e em verdade, João capítulo 4, significa que adoração, o fato de adorar em espírito e em verdade, a adoração no espírito independe. Veja, aqui não está falando desta independência de situação ou de lugar, situação tudo bem, mas de lugar, de uma coisa assim, então eu não preciso da igreja. Errado. Eu não preciso congregar. Errado. Então, o que quer dizer, irmão Maurício? Que existirão circunstâncias, situações em que eu não vou poder escolher o lugar. Veja, nossos pais disseram que era neste monte, Ebal. Já vocês dizem que é naquele monte. Qual dos dois montes? Em verdade, vos digo que meu Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então veja que ser um adorador independe da situação, das circunstâncias. Do jeito que eu estiver, eu sou um adorador. Estou com saúde, eu sou um adorador. Se eu estiver enfermo, eu sou um adorador. Se eu tiver prolongamento de vida, eu sou um adorador. Se a morte bate na minha porta, eu sou um adorador. Veja que a situação não muda. A constante aqui é que eu sou um adorador independente das variantes, das variáveis. E um lugar, onde dizer que eu estou dentro do trem, eu estou orando. Eu estou adorando a Deus. Eu estou dentro de um ônibus, eu estou adorando, eu estou dentro do carro. Eu estou trabalhando, estou adorando em espírito e em verdade. Eu estou estudando, estou adorando em espírito e em verdade. Então veja que o lugar aqui não é questão de eu sair, tá? Como disse o apóstolo Paulo, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Tá? E qual é a congregação? É quando nós nos juntamos. Depois você dá uma olhadinha na lição dos adultos da editora Betel, você vai ter mais alguma coisa. Então, este fato de adorar a Deus em espírito e em verdade significa que adorar em espírito ou no espírito independe da situação do lugar. Nada pode mudar. Veja, isto aqui é uma variável, isto aqui é outra. Mas o que é a constante? Adorar. Adorar. Pode mudar a situação? Se mudar a situação, então fica situação mais lugar é igual a adoração. E se eu for invertendo isto aqui? Se eu deixar a situação e ter o lugar, a adoração muda,
ou aqui mais ou menos, né? Vamos pôr mais ou menos. Muda a ordem dos fatores. Muda, altera alguma coisa? Não. Por quê? Porque é fato que quem adora em espírito e em verdade, independente do lugar ou da situação, ele é um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, adorar é naná. Então veja, nem situação e nem lugar pode mudar esta realidade, essa constante. Eu sou um adorador. Muda a situação, muda o lugar, não muda o que sou. Ponto de número 2. A vida no Espírito Santo. Então, viver na presença do Espírito Santo é ter uma vida marcada por adoração e santidade. Aqui nós já temos outra constante. A santidade ela não pode mudar. Pode mudar a situação, pode mudar o lugar, mas não pode mudar o eu ser santo. Então, eu tenho que ser santo. Sede santos, porque eu sou santo. Então, o que é marca? Veja, uma vida marcada por adoração é uma vida que carrega consigo alguma qualidade física, no nosso caso aqui é moral, né? Que o distingue, de novo, cadê? Só tem que achar, né? Que o distingue, nem sei se foi nessa aqui ou se foi naquela lá também. Que o distingue, eu estou vendo se eu acho que o distingue, quer dizer, você percebe a diferença entre uma pessoa e outra dos demais. Então, o que é viver uma vida no Espírito Santo? Na presença do Espírito Santo? É ter uma vida marcada. Que marcas são essas? Que carrega consigo alguma qualidade moral. Que qualidade? Santidade e adoração. Isto o distingue, o separa. Isso eu acho de novo. Tá? Que o diferencia dos demais, dos outros. Porque a qualidade de adorador e santo, só quem pode ter é a pessoa cujo espírito, a parte imaterial que está ligada à consciência, à adoração e à comunhão, ela independe da situação e do lugar para ser um adorador, ela faz o quê? Ela vive na presença do Espírito Santo. Vive na presença do Espírito Santo. Então vamos lá, viver na presença do Espírito Santo é ter uma vida cujas qualidades, vamos colocar aqui moral, espiritual, que é a adoração e a santidade, o separa, o distingue, o diferencia dos demais. Isso é viver na presença do Espírito Santo. Não é como muitas pessoas pensam, um simples. Mas aqui nós temos as marcas. Jesus Cristo mostrou as marcas para os discípulos. Veja as marcas nas minhas mãos. Toque aqui do meu lado, Tomé. Você vai ver que sou eu. Paulo disse, desde agora ninguém mais me incomode, porque trago sobre mim as marcas de Cristo. As marcas de Cristo na vida de Paulo eram suas qualidades de adorador, de santidade, de santo e tal, que fazia dele diferente dos demais e parecido com Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se formos para o ponto 2.1, vivendo em adoração, então nós vamos ver que não é possível adorar a Deus pela metade. Com o corpo na igreja e a cabeça nas coisas do mundo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro pé no mundo. De antigamente.
é necessário entregar-se sem reservas. Tá? Já falei, mas eu vou repetir. Uma certa feita, um deficiente físico chegou diante do pastor e ele não tinha os membros inferiores. E ele gostou da mensagem, ele gostou de tudo, mas ele tinha uma dúvida. Ele perguntou para o pastor: Deus aceita metade de um homem? Veja, ele não tinha a parte inferior, os membros inferiores do corpo. Então, vamos chamar, como ele mesmo disse, de metade. Deus aceita metade de um homem? Qual foi a resposta do pastor? Sim, mas, contudo, porém, entretanto, todavia, Deus nunca vai aceitar um homem pela metade. Isto fala da integralidade do homem. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo oferto a ti, Senhor, como hóstia consagrada em oblação de amor. Eu tudo a ti consagro, corpo, alma e espírito, em Cristo vivo altar, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espero não ter errado a letra. Mas Deus aceita metade de um homem, fisicamente falando? Sim. Mas Deus nunca vai aceitar o homem pela metade. Ou nos entregamos sem reservas para Cristo, ou não. Tá? Por isso o cristianismo é uma religião de renúncia, diferente das demais, em que o homem serve em religiões inclusivistas, sincretistas. O cristianismo é diferente. É uma religião de renúncia, tá? De exclusividade. Jesus Cristo é exclusivo. Ele não divide o amor do homem com outros deuses, santos ou o que quer que seja. Porém, na salvação, ele é inclusivista. Ele coloca todos dentro do plano de salvação. Infelizmente, muitos não aceitam. Ponto de número 2.2. Vivendo em santidade. Quando falamos em santidade, não é para nós nos julgarmos os melhores. Por quê? Somos santos, no caso da santificação. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito de Deus mora, habita em nós, e pela sua influência buscamos viver, veja. O que é uma influência? É uma ação, boa ou má. No caso, aqui é uma ação ótima que o Espírito Santo exerce sobre outro, sobre outra pessoa ou sobre nós. Tá? Então, veja, como é que nós queremos buscar a santidade? Por causa da influência do Espírito Santo que habita em nós. Ora, sem a presença do Espírito de Deus na nossa vida, o que é que nós buscaríamos? Pecado. Só. O desejo do homem é só pecar, constantemente. Constantemente. Não existe pessoa boa. Não existe coração bom. Tá? O que existe são pessoas más, transformadas pelo bom Deus. Aí sim. Mesmo assim, a bondade que praticamos é influência tanto de Deus quanto do seu Espírito Santo que habita em nós. Tá? Então, nós buscamos viver longe da prática do pecado. Por quê?
por causa da ação do Espírito Santo que habita em nós. Esta ação é exercida sobre o nosso espírito, e o espírito luta contra a carne, e nós vivemos longe da prática do pecado. Quem está vencendo esta batalha? O Espírito com letra maiúscula. Espírito Santo. Tá bom? Vamos mais adiante. Ponto 3.3. Ponto 3. A mordomia do Espírito Santo. Ora, nós estamos falando de mordomia, né? Tá aqui. Mordomia cristã. Vivendo para a glória de Deus. Então, no ponto 3.1, nós temos vivendo debaixo da ação do Espírito Santo. Veja, nós já temos uma ideia aqui que viver assim, nós sofremos a influência do Espírito Santo. Então, viver debaixo da ação, que nós já estamos, é uma ação. Ação, tá vendo? Ação que o Espírito Santo exerce sobre nós e nós vivemos longe da prática do pecado. Então, viver debaixo da ação do Espírito Santo é possível. Agora nós vamos para uma parte mais difícil. Mas exige resistência aos desejos pecaminosos da carne. Veja que aqui é a nossa natureza pecaminosa. Veja que a natureza espiritual nos distingue. A natureza pecaminosa nos afasta. Bem, os desejos pecaminosos são as concupiscências da carne, dos olhos e da vida. A carne aqui como sendo sarx, que é a natureza pecaminosa. Tá? É aquilo que vai atrair os nossos desejos mais funestos, mais miseráveis, mais pecaminosos. Mas se estivermos debaixo da ação do Espírito Santo, e quando nos é exigida essa resistência a estes desejos, com que nós contamos? Com a nossa força ou com a influência do Espírito Santo? Óbvio. Nós vamos buscar o Espírito, vamos nos esconder no Espírito Santo, vamos nos esconder na oração, na palavra. Escondi a tua palavra, Salmo 119. Versículo 11, acho que é isso. Para não pecar contra ti. Quer dizer, os nossos desejos pecaminosos, ou os desejos pecaminosos da carne, eles vão estar sujeitos à influência do Espírito Santo. Esta influência vem a presença de Deus, a palavra de Deus, a oração, o jejum, tá? E escondendo a palavra no coração. Para não pecar contra ti. Tá bem? Mas veja que exige. E exigir, irmãos, é uma coisa que nos remete a um pensamento de que há uma responsabilidade e há uma facilidade também de cometer isto. Então, a exigência é que eu me lembre dessa responsabilidade, resista e agrade a Deus. Ponto 3.2, vivendo debaixo da orientação. Então, nós estávamos debaixo da ação, agora estamos debaixo da orientação do Espírito Santo. Então, viver debaixo da orientação do Espírito Santo é ter uma vida de santificação. Estou ficando muito velho. Né? Santificação e comprometimento com a obra de Deus. Então, nós temos outra marca. Nós tivemos santidade aqui nós temos o comprometimento. Outra característica que distingue o crente é o comprometimento. É quando você olha para aquele cristão e você vê que nele há esta diferença. Independente da situação, do reconhecimento, do pagamento, do que quer que seja, ele está comprometido com a obra do Senhor. Tá bem? Ponto de número 3.2.
debaixo da orientação do Espírito, exige que tenhamos vocação para servir a Deus e ao próximo. Lembra lá? Nos conecta com quem? Com Deus e com o próximo. Aqui de novo. Exige que tenhamos vocação para servir. Que é difícil, hein? Servir é difícil. A Deus e ao próximo necessitado. Aqui, necessitado está ligado ao próximo. Mas veja, vocação, nós já falamos um tempo atrás sobre vocação. Chamamento, chamado, tá? Um dom, uma aptidão para servir. Mas nós queremos ser servidos. Não queremos servir. Mas para viver debaixo da orientação do Espírito Santo, exige que tenhamos esta vocação. Todos têm? Não. Muitos têm essa vocação aqui. Para ser servido, né? Para ser patrão, para ser tratado de doutor. Por último, exige ter o coração desejoso de pregar o Evangelho aos perdidos, cumprindo a grande comissão estabelecida por Jesus. Então nós temos vocação, nós temos desejo e nós temos algo que foi estabelecido, ordenado. Então veja que para servir eu tenho que me submeter. Para me submeter, o desejo de servir tem que ser maior do que o desejo de ser servido. Então nós temos aqui o desejo. E que desejo é esse? De pregar o Evangelho. Quando eu me lembro de Paulo, eu gosto muito deste versículo. Paulo diz assim: e se prego o Evangelho, não tenho do que me vangloriar. Porque a mim me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Veja, além de um desejo, um coração desejoso, Paulo sabia de suas responsabilidades como pregador do Evangelho. Jeremias, uma certa feita, disse: não vou falar mais do teu nome. Não tocarei mais na tua palavra, não quero saber. E ele disse: isto foi para mim como fogo nos meus ossos. Jeremias pranteava, chorava. Ele não conseguia ficar sem falar de Deus. Mesmo que ele soubesse que as suas mensagens traria para si um desfecho não muito agradável, ou se não soubesse, porque era consequência quase que imediata. Prega, apanha. Prega, vai preso. Prega, é escoaçado. Prega, toma tapa no rosto. Ele disse: eu não consigo ficar sem falar do teu nome, Senhor. Não tem jeito. Então, Jeremias falou até ser apedrejado, segundo a história, lá no Egito, tá? Por alguns judeus que partiram para o Egito sem ordem de Deus. Então, cuidando do Espírito que nos conecta. Veja que Espírito. Né? Então, nós somos chamados a andar em Espírito. Precisamos cuidar do relacionamento com o Espírito Santo e cuidar do nosso espírito, que é um princípio, porque é através dele, por intermédio do nosso espírito, que nós nos relacionamos com o Espírito de Deus. Então, a hora que pensar em cuidado, cuide primeiro do Espírito. Tá bem? Por quê? Porque cuidando do Espírito que nos conecta, que nos liga, que nos une a Deus. A Deus
e ao próximo. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor. Amém.